Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Aula referente à semana do dia 10 ao dia 14 de maio de 2021. Aula com primeiro ano A, segundo ano A e terceiro ano A do ensino médio. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a nossa temática é sobre inclusão excludente no esporte. É uma aula que eu preciso de muita participação de vocês, muita. É uma aula bacana, é um tema legal de ser discutido, muito legal. E a gente muitas vezes não percebe que isso acontece. Então serve como alerta, serve como reflexão e serve para vocês pensarem aí como será a atitude de vocês nas próximas aulas, nos próximos esportes que vocês fizerem. Vamos lá, então? Eu vou fazer várias perguntas, tá? E vocês vão me respondendo. Lembrando que eu não sou o dono da razão. Eu não obtenho, eu não tenho a razão para mim. Não é porque eu sou professor que eu sei tudo e que eu sou o detentor dessa razão. Eu sou um orientador, eu sou o professor de vocês que traz a temática e a gente debate o assunto, como a aula de hoje. É natural de haver divergência, é natural, é compreensível e é humano isso. Até acharia estranho se não tivesse. Tá? Então eu quero que vocês participem e falem o que vocês realmente pensam. É importante. Isso vai enriquecer o nosso conhecimento. Bom, inclusão excludente no esporte. A nossa última aula foi um jogo sobre esporte. Hoje será uma aula sobre esporte também. Lembrando que esporte é diferente de jogo, que é diferente de brincadeiras, que é diferente de recreação. Falando sobre esporte, o esporte, quando a gente pensa no esporte, a gente imagina o esporte como inclusão social, né? Ou seja, a gente utiliza o meio esportivo para que várias pessoas participem do esporte, participem de uma prática física. Por exemplo, voleibol, handebol, basquetebol, futebol, futsal, são esportes coletivos que precisa da integração de várias pessoas e isso forma a nossa sociedade. É uma inclusão social. Por mais que a gente conheça os nossos parceiros de equipe, os nossos adversários, é uma inclusão. A inclusão se renova a cada encontro. É uma inclusão social. Então, isso acredito que vocês já devem ter ouvido falar. O esporte, ele tem essa facilidade de criar essa inclusão social. Inclusão social que vai muito mais além. Tem muitos fatores que causam a inclusão social, a inclusão no esporte. Bom, mas talvez o detalhinho que vocês não sabem, que na história do esporte, ele não foi criado para a inclusão social. Ele não foi. Ele foi criado para diversos interesses políticos, militares, financeiros, entre outras situações. Ou seja, ele foi criado para a elite, quem tem grana. E a partir do tempo, ele foi se modernizando, as pessoas foi vendo que é muito bom a prática, que todos precisam praticar e não só um grupo da sociedade. Bom, agora eu quero levar
a palavra a vocês, fazendo algumas perguntas, depois dessa introdução. A primeira dela é: o que vocês praticam de esporte em Aparecida do Taboado? Bom, Futebol, ok, anotado. O que mais? Vôlei. Voleibol, muito bem. O que mais? Jazz, bacana, que é uma dança, né? O que mais? Pilates. É, a gente já partiu para outros fatores sem ser esporte. Musculação é um exercício físico. No esporte, mais especificamente, a balé, que bacana. Tem balé em Muay Avenida Thai. do Taboado? Sim. Nossa, bacana. Parabéns. É algo difícil de encontrar. Muay Thai é um esporte, lutas, muito bem. Então, resumindo, a gente pegando só o esporte, tá, pessoal? Vocês falaram o Muay Thai, uma luta, vamos generalizar tudo, né? Lutas, futebol, voleibol. Mais nada vocês fazem aí? No esporte? Corrida Como é considerado ou não? corrida sim, atletismo. Atletismo. O que mais? Acabou? São essas? Ok. Bom, eu vi aí que além do esporte, vocês fazem prática física, né? Musculação, pilates, balé, jazz. Parabéns aí. Tem que movimentar o corpo. O corpo, como eu disse para vocês, é uma máquina. Ele precisa de movimento, senão ele para. Aí vai dar ruim. Bom, mas vocês citaram aí alguns esportes que vocês fazem na cidade, ou faziam, né? Não sei se faz ainda, porque veio a pandemia. E eu quero questionar com vocês o seguinte, uma segunda pergunta. Jockey, vocês fazem? É? Jockey, aquele do cavalo. Não. Não. não, pessoal. Canoagem. Esgrima. Tiro ao arco. Nenhum desses. Nem jockey, nem canoagem, nem esgrima e nem tiro ao arco. Não. Vocês sabem o porquê? Tudo tem um porquê, né? Por que vocês não fazem esses esportes? Porque Porque vocês a não Porque querem? a demanda da cidade não tem uma pessoa que queira investir, porque não é uma coisa tão comum para cidades menores, não sei. Isso, exatamente, Anelisa. Exatamente. São jogos mais caros. Parabéns, Isadora. Parabéns, muito bem. Vocês têm uma mentalidade mais aprofundada. Bacana. É isso mesmo. São um esporte caro. É caro. Quem normalmente traz o esporte para a cidade são as políticas públicas. São o município. É muito mais fácil ele pegar uma grama lá, plantar uma grama, ou pegar um lugar que já tem essa grama, né? Colocar 2 gols de ferro, comprar uma bola, uma rede, acabou. Pronto. É muito mais fácil. Ele construir um ginásio, ficar aí 30 anos sem dar manutenção, compra lá uma rede de vôlei e pronto. Tá lá o esporte. É muito mais fácil. O jockey, Fórmula 1, isso é para milionário. Milionário. Tem que ser milionário. Depois, se vocês tiverem tempo, dá uma olhadinha na internet. Quem faz Fórmula 1, jockey, esse tipo de esporte, tem que ter nascido em berço de ouro. Não estou dizendo que vocês não são, tá?
Talvez vocês são bilionários aí. Mas o que eu estou dizendo é que é difícil trazer esse esporte para a cidade, para a região de Aparecido do Taboado. É muito caro, caríssimo. É milionário. Depois vocês dão uma pesquisada aí. Precisa Fórmula 1 sobre o esporte. São milhões. O outro aluno da outra aula, ele pesquisou, ele veio com um resultado que dava mais de 20 milhões de reais para participar da Fórmula 1. Isso assim, só para ele tá lá no esporte da Fórmula 1. Não significa se ele vai ganhar ou não. Se ele perder, o problema é dele. Mas foi os 20 milhões dele embora. Né? Então é um esporte caríssimo. E canoagem, a gente tem aqui em Rubinéia, é um projeto que o Estado de São Paulo trouxe. Tem rio aqui, não é tão caro, poderia ter. Esgrima já é mais complicado, né? Tiro ao arco, enfim. São esportes que não tem na nossa região. Não houve incentivo por parte do Estado, por parte do município, e por ser de uma elite alta, infelizmente. E se é somente de uma elite, então o esporte foi excludente. Nós fomos excluídos do esporte. Concorda comigo ou não? Sim. Então a gente foi excluído, porque a gente não pratica. Na nossa cidade não tem esporte, é uma exclusão. É só para algumas regiões. Alguma região do Brasil vai ter canoagem, vai ter esgrima, entre outros. Pista de atletismo, mas na nossa região não. Então é uma exclusão do esporte. A gente está sendo excluído, infelizmente. Isso é uma reflexão que vocês precisam ter. Agora eu quero trazer mais próximo a vocês. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A Isadora mandou uma mensagem. Isadora Cardoso. São jogos caros em todos os aspectos. Com cavalo jockey, por exemplo, custa em média 300 mil em um potro. Então imagina eu ou vocês pagando 300 mil num cavalo para fazer um esporte. Ou a prefeitura pagando isso. É difícil acontecer. É muito difícil. Né? Então, é uma exclusão. Eu gostaria, entre esses aqui, ó, eu gostaria de fazer canoagem. Eu acho legal. Cavalo eu tenho medo. Não sei se eu tenho coragem de montar no cavalo. Mas canoagem eu acho legal. Tira ao arco eu acho legal. Esgrima seria interessante. Vestir a roupa e tudo mais. Boa tarde, Jean. Bom, mas a gente, infelizmente, não podemos praticar esse esporte. Eu não estou falando, eu não estou separando classe social. Se eu sou rico, se eu sou pobre, se vocês são classe A, B ou C, tá? Eu falo na nossa região não existe esporte, então estamos sendo excluídos. Bom, agora trazendo mais para o nosso mundinho, escola. Vamos lá, hein? Participação, hein? Todo mundo. Na escola, numa aula de educação física, como vocês fazem para formar um time? Vocês vão jogar qualquer tipo de modalidade. Precisa ser formado, precisa dividir em equipes. O que vocês fazem na aula de educação física? Um de cada vez. Tipo, separar duas pessoas e as duas pessoas escolhem o time. Ok, então o Gabriel disse que duas pessoas formam um time. O Jean disse o professor que monta o time. E o Jean também disse que as duas pessoas formam um time. Escolhem os jogadores. A Sofia também disse. Essas duas pessoas escolhem o time.
Tem outra forma aí na escola, na aula de educação física, ou são essas? Normalmente vocês veem. São essas? E o que vocês acham disso? Vocês acham que tá certo da forma que é feito? Ou precisaria ter alguma modificação? O que vocês acham? Às vezes separa meninos contra meninos também. Ah, certo. A gente vai chegar nesse assunto. Muito bem, viu? A Denise está conectada à nossa temática. Muito bem, a gente vai chegar sobre isso. Mas bem lembrado também, né? Bom, quando isso acontece, pessoal, quando o professor fala assim, ó, deixa eu colocar aqui, deixa eu ver. A Mariana e o Gabriel vai escolher o time. Vocês, por curiosidade, é o primeiro, segundo, terceiro na mesma aula presencial de educação física ou não? É separado? Tudo junto. Tudo Tudo junto. junto? Nossa, mas não é muito aluno, não? Não, dá 30 e poucas pessoas. Chega nem dá 40. Ah, tá. Certo. Deixa eu ver se eu perdi alguma mensagem. Não. Bom, então na escolha da equipe. Quando vocês fazem isso, pessoal, quando o professor pede para fulano e ciclano escolher a equipe, deixa eu adivinhar, vocês fazem uma linha indiana, né? Fica em cima da linha, parado, esperando, é isso? Enquanto os dois escolhem. Dessa forma, pessoal, vocês estão excluindo as pessoas, os estudantes. Em especial, os menos habilidosos. Vamos lá. Duas pessoas vão escolher. Por que essas duas? Por quê? Por que essas duas? Aonde? Aonde que inventaram isso, meu Deus do céu? Duas pessoas vão definir quem vai ser a equipe dela. E todos os estudantes ficam lá em linha, esperando como se fosse do exército, soldado do exército. As últimas a ser escolhidas, vocês não acham que elas ficam chateadas com isso? Que elas ficam desmotivadas com isso? Sim. Ficam. Isso, então. Então, é algo triste, né? É algo que não poderia acontecer. A gente não pode escolher a nossa equipe por desempenho, porque a aula de educação física, ele tem exatamente isso, essa função de socializar, de unir vocês, de que ninguém é melhor do que ninguém, de tirar o bullying da escola. E às vezes a gente faz umas besteirinhas, né? Sem perceber. Isso magoa as pessoas. E normalmente, sabe o que acontece? Essa pessoa que é a última a escolher, normalmente, não é uma exceção, ela para de brincar, para de jogar, ela perde o tesão no esporte. Qual seria uma forma justa de formar a equipe? Vocês têm alguma ideia? Podia ser igual aquele que você pegou e falou, de AJ e de JZ. Isso, muito bem, Gabriel. Pode ser assim, por sorte. Porque quando você utiliza sorte, você não foi por desempenho. A pessoa não está sendo julgada no esporte. Não houve exclusão. Ou fazer Pode- um sorteio. Isso, pode ser por sorteio, pode ser a primeira letra do nome, pode ser por
por série, né? Já que são 3 séries que participam. Entre outras diversas formas. O professor separar rapidamente, né? Enfim, só precisa ter uma forma que não seja de exclusão. Porque o esporte, a gente precisa utilizar ele para a inclusão no esporte. Para sempre vocês gostarem de fazer o que vocês fazem. Em relação do equilíbrio, então, como é sorte, como é outra maneira, outra forma, talvez a equipe não fique equilibrada. Mas aí o professor pode criar algumas variações desse esporte, nesse jogo, ou se não, mudar algum jogador de equipe para equilibrar, tá? E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem já ouviu essa palavra? Quem ganha, fica. Eu. Só o Gabriel já ouviu? Eu ouço muito no vôlei. No futebol Vôlei. toda vez tem isso. Sempre, professor. Pior, né? Eu acho que a gente já nasce com isso, né? É uma cultura. E isso precisa ser mudado. Precisa ser mudado. A gente precisa ter mais consciência do que a gente faz. Claro, a gente faz porque é mecânico e é uma cultura. A gente aprendeu assim desde pequeno e vai indo, vai indo. Vai para a vida inteira. Quem ganha, fica. Mas quando a gente faz isso, eu pergunto para vocês, a aula de educação física não é de todos? Por que alguns alunos têm que jogar menos? Por quê? Porque outros têm que jogar mais porque ele ganhou e o que perdeu tem que jogar menos? A aula de educação física é de todos. Precisa ter uma igualdade, né? Pode falar, Gabriel. Não, eu acho que, tipo assim, em questão de dizer, não tem, ao meu ponto de vista, não tem nada a ver, tipo, de jogar menos, jogar mais. Se o time que ganhou continua, o outro espera até o próximo perder e entrar de novo. Então, eu não vejo um problema nisso. Certo, mas aí... Não, entendo. É até motivação, né? Claro que tem outras formas da gente motivar também. Mas a gente está valorizando, principalmente o professor, tem que estar atento a isso, ele está valorizando o desempenho do aluno. Só que na aula de educação física, o professor não tem que ver desempenho do aluno. Né? A aula de educação física é educação, é socialização. Vocês precisam ter pensamentos críticos e não desempenho físico, desempenho no jogo. Mas eu entendo. Foi a vida inteira assim, né? Por que mudar? Mas se a gente for pensar, refletir sobre isso, imagina como a equipe ela sempre ganha, ela fica do início até o final da aula jogando, então ela não saiu nenhuma vez. E tem jogadores que jogam uma vez, ou no máximo 2 jogo. É frustrante, ela termina a aula chateada. E aí o que acontece? Os que ganhou, por ele ter mais tempo de futebol, mais tempo jogando lá, ele aqueceu mais, né? Ele tem mais essa facilidade de continuar em quadra. E ele assim, quem não ganha, não tem a oportunidade de aderir essa habilidade. Porque a gente só pega a habilidade quando a gente pratica. Mas ele está lá fora esperando. Como que ele vai aderir à habilidade do futebol, vôlei, qualquer outra que seja a modalidade, se ele está lá sentado? É como se a gente estivesse tirando a oportunidade dele. Aí o professor dá mais notas para quem joga bem. Nossa, aí acaba de completar, né, tudo, né? Aí acaba de completar o resto. Aí virou um negócio esquisito demais. É complicado. Isso daí
A educação está mudando. Espero que a educação física também mude. Né? Bom, vamos lá. Duração do jogo. Aliás, duração do jogo, não. Durante o jogo. Durante o jogo, pessoal. Vê se já aconteceu um caso desse com vocês. As relações de poder. Quem manda no time? Sempre tem uma pessoa que gosta de mandar no time? Sim ou não? Sim. 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 Vários falaram sim. Ninguém falou não. Sim, né? Bom, tem a função, alguns jogos, alguns esportes têm a função de capitão. Porém, a gente não pode confundir capitão, que é uma liderança, com xingamento, com palavrões, com gritação, e jogar a equipe para baixo, jogar um jogador para baixo. Né? Então, tem que separar muito bem isso. A equipe, o nome já fala, é uma equipe, né? A equipe é de todos. Então, todos precisam ter controle dessa equipe e manda de forma uniforme na equipe. O capitão, quando tem o capitão da equipe, ele é um capitão de liderança. Ele é um capitão que orienta. Ele não vai gritar, ele não vai xingar, ele não vai ficar bravo. Ele vai orientar, ele vai motivar. Esse é o trabalho dele. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu estou jogando futebol. Futsal, por exemplo. E aí eu percebo algo que um dos meus jogadores que ficam mais atrás do futsal, ele não percebe. Aí eu chego nele e falo, ó, fica mais atrás porque você está levando bola nas costas. Eu orientei ele. Aí ele vai ficar mais fixo lá atrás. Né? É uma forma de orientar. Tem outras formas também. Mas sempre orientando, motivando, nunca brigando. Porque isso não vai resolver. Isso pode até piorar a equipe. Concordam? Discordam? Sobre Concordo, professor. Obrigado, Flávia. Por questões de gênero agora, pessoal, onde a gente chega quando a Annelise citou meninos e meninas, né? O que vocês acham? Meninos e meninas fazendo a mesma atividade. Vocês concordam ou não? Não. A Ana Beatriz sim, ou Ana Beatriz não. Alguém falou sim. Foi a Isabelle? A Isadora concorda. Quem mais? Eu também concordo. Eu acho Gabriel. que tá certo. Eu acho que Gabriel também? depende. Porque, tipo, tem vezes que você vai jogar algum jogo e os garotos acabam extrapolando, entendeu? Mas se eles sabem jogar de maneira civilizada, tá tudo bem. É que na maioria das vezes não é civilizado, igual nos outros anos que tinha, quando era menina contra menino, era muito ruim. E vocês jogavam o quê? Só para exemplificar. Queimada, na maioria das vezes. Queimada não dava certo, então. Menino contra menina ou misto, você se refere? Não dava certo quando era menino contra menina, porque eles acabavam machucando a gente. Certo. A Isadora no chat, Isadora Cardoso, disse que concorda, a Sofia também. Mariana Sigoli também concorda. Isadora Cardoso, eu gostava, a gente jogava queimado. Certo. Então, houve divergências. Ou alguns concordam, outros não. Eu vou dar o meu parecer e a gente reflete sobre isso. Não que eu esteja correto, tá? É uma maneira da gente refletir e até mesmo relembrar, pontuar algumas coisas que eu esqueci de falar aqui, vocês podem me ajudar. Quando a gente fala sobre meninos e meninas na mesma atividade, a gente pode dizer, é quase a mesma situação
quando a gente fala sobre quem ganha fica, né? Por quê? Eu disse para vocês, no meu pensar, que todos os estudantes precisam ter o mesmo tempo na aula de educação física. Então, todos os estudantes precisam ter o mesmo tempo, seja menino ou seja menina, na aula de educação física. Entendeu? Fato. Ponto. Depois, eu vejo que deveria ser misto. Menino misturado com menina, no mesmo esporte. Tá? Aí vai de uma conversa do professor antes do jogo, do esporte, da atividade a ser praticada, e daria para fazer algumas variações com os meninos, dificultando o acesso da velocidade deles, enfim. Eu sei que as meninas ficam com receio dos meninos darem uma entrada forte nas meninas, ou jogar, no caso da queimada, jogar essa bola forte, mas tem variações. Tem algumas formas que a gente pode adaptar no esporte para tentar equilibrar isso. Mas o que eu vejo é que ambos precisam jogar junto e misturado. São iguais. Ponto. É a forma que eu penso. O que vocês acham? Concorda? Discorda? Acrescenta algo? Concordo. A Mariana disse que a maioria das vezes era misturado. Alguém disse que concorda aqui também no áudio. Então não dá para a gente pensar, né, que futebol é para menino e vôlei é para menino, né? Bom, sobre competições, vocês participam de alguma competição esportiva durante o ano ou não? Tinha as queimadas, né? Que é somente na escola. A gente Não, ia tinha em campeonato outras às vezes. escolas. A gente já jogou tipo amistoso, professor. Mas vocês iam para onde? Jogava tipo contra outra escola, mãe. Já Mas jogamos da contra o onde? SESI, contra o Ernesto, Ah, contra o em Regina. Aparecido Taboado mesmo. Ah, tá. Dentro da cidade. Eu me recordo de um campeonato, na verdade foi um torneio, se eu não me engano. Foi torneio, quem perdeu sai. Do SESI. Foi em 2018, talvez? 2019? 18, lá no É, módulo. isso, exato. Eu participei, eu levei minha equipe lá. Eu treinava na época. A gente foi. Acho que foi campeão, vice-campeão, nem me recordo. Bom, e foi bacana. Foi bacana. Eles fizeram vários esportes. Acho que foi queimada, foi futsal. Acho que foi esses dois ou teve mais? Não me lembro. Eu lembro desses dois. Só esses dois mesmo. Ah, foi esses dois, né? Chique. Bom, teve a competição. Então, vocês têm a competição essa, né? Que seria intermunicipal. E vocês devem ter dentro da escola também, né? Como interclasse, eu imagino. Falando sobre competição, eu quero perguntar para vocês: quem aprende? O vencedor ou o perdedor? Quem o quê? Quem aprende na competição? Porque competição é uma atmosfera diferente. É uma competição, é um campeonato, é um evento. Mas quem aprende? É o vencedor ou é o perdedor? Eu acho que os dois, só que o perdedor mais do que o vencedor. Certo. Então, os dois, né? O perdedor mais que o vencedor. Aqui no chat, a Sofia, cadê? Perdi. A Sofia diz os dois, a Emily os dois, a Isadora Cardoso os dois. Concorda com a Flávia, bacana. Eu também concordo com vocês, eu acho que os dois, cada uma de uma forma diferente, né? Todo mundo vai aprender algo, todo mundo tem o que aprender.
Sempre. Até atletas profissionais. Em tudo que a gente faz tem aprendizado. E sobre diferenças individuais, o que vocês acham sobre os objetivos? Por exemplo, quem está participando de qualquer esporte, vôlei, por exemplo, o objetivo seu é o mesmo de todo mundo que está lá? Ou no futebol, ou no handebol, no basquete? Não. Todo mundo. Pode falar. Me falaram não. Quem foi? Eu ouvi um não. O que mais? Só? Eu acho que cada um tá buscando melhorar em uma parte, né? Porque ninguém tem a mesma facilidade que o outro. Isso, eu concordo que não também, tá? Cada um tem o seu objetivo. Seu objetivo do jogo. Até mesmo por forma estratégica. Vamos imaginar que futebol de campo. No futebol de campo, tem a estratégia tática. Então, cada um tem o seu objetivo dentro de campo, né? Se a gente pensar num jogo de queimada, um jogo de brincadeira, um jogo de três corte queima, pode ter objetivo diferente também, mesmo no brincadeira. Talvez eu estou pensando em algo, eu quero alcançar algo, eu quero alcançar, por exemplo, no três corte queima. Eu quero pegar a caixinha toda vez. Não importa se eu for queimado ou não. Talvez outra pessoa tenha um objetivo de simplesmente jogar a bola mais alto possível para cima para ela correr. Então o objetivo dela é diferente do meu já. Talvez outra pessoa já tenha outro objetivo, que seria só queimar. Só queimar. Tirar a pessoa em específico. Ele tem em mente tirar fulano. Ele só quer tirar aquela pessoa. Não importa. Não importa o resto. Então, cada um tem seu objetivo diferente dentro do jogo, dentro do esporte, da atividade física. Outra pergunta de forma individual. Aluno ensina aluno? Sim ou não? Sim. Sim, bacana. Quem mais? Quem mais quer opinar? Será que aluno ensina aluno? Dentro do esporte? Sim. 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 Certo. Eu concordo. Também acho que aluno ensina aluno. Da mesma forma que atleta ensina atleta. Eu acho que sempre é o momento da gente aprender. Né? Até mesmo com o aluno, com o professor, com o aluno, com qualquer um. Qualquer um. É momento de aprender. Eu vou voltar Professor, no Oi. médico. Ah, tá. Deixa eu fazer a chamada então antes. Espera aí. Tá. Digitem lá a senha lá, pessoal. Lá no chat, a palavra Meet. Lá no chat do Meet, a palavra esporte. Vamos imaginar no sistema tático de jogo. Eu sou o treinador da equipe de vocês. Aí eu falo assim, ó, você precisa fazer isso, isso e aquilo. Mas esse aluno que me ouviu, ele não entendeu. Aí outro aluno pode ir lá e explicar para ele. Então o aluno ensinou o aluno. Bom, tem várias formas, isso é só um exemplo. Todos responderam chamada? Sim. Tem como ensinar também no Fair Play, né? Fair Play também é um bom ensinamento. Bom, pessoal, alguma dúvida sobre a aula, sobre a temática de hoje? Não, professor. Certo. E deixa eu perguntar, por curiosidade, e imaginando que vocês vão ser francos comigo. Vocês gostaram da aula passada de interação aí, de um jogo?
que a gente fez sobre esporte? Eu gostei, professor, achei bem interessante. Gostei também. Sim, Annelise achei gostou, legal. Sofia, Dia também. Quem não gostou? Sim, professor. Certo. Mariana também. Alguém não gostou? Eu faltei, mas me falaram que foi legal. Ai, que bacana. Bacana. É porque a aula é feita para vocês, né? Então eu preciso saber o que vocês gostam, o que vocês não gostam. Né? Porque para mim ficar falando aqui quase uma hora, ou talvez até mais de uma hora, eu nem sei quanto tempo a gente já está aqui, falando por falar, falando que talvez o que vocês não querem ouvir, o que vocês, né? Talvez seja muito chato. Talvez não, é muito chato. Então, seria legal eu fazer algo que vocês gostam. E é natural se vocês falassem que não gostavam, se não gostasse, porque cada um tem sua opinião, sua forma de expressar. Bom, eu vou finalizar o chat. Posso? Todo mundo respondeu chamada, né? Sim. Beleza, tô fechando. Já envio lá no Professor, grupo para vocês. então, da aula Oi. passada que teve alguns que não ficaram com presença, você já arrumou ou não? Da aula passada, né? Olha, eu fui vacinado nessa sexta-feira. Antes da sexta eu não consegui, porque eu tive alguns trabalhos extra em outra escola. E isso consumiu muito, muito meu tempo. Eu não consegui. E aí, final de semana, na sexta, sábado e domingo, foi uma loucura, porque eu tomei vacina na sexta, aí eu não consegui dormir na sexta-noite. Aí, sábado, eu tava um caco, fiquei deitado o dia inteiro. No domingo que eu dei uma reagida, então eu não consegui fazer isso. Inclusive, eu preciso fazer o material PDF para os estudantes que não participam da aula pelo Meet também. Mas eu vou, tá tudo anotadinho, eu coloquei nos favoritos do WhatsApp, tá? Eu vou verificar caso por caso, verificar no Meet, verificar nas mensagens que vocês enviaram. Fiquem tranquilos. E já eu envio a presença de hoje lá no WhatsApp. Vocês vão perceber que terão duas listas hoje. Duas listas, cada uma de uma forma diferente. Mas essas duas, uma complementa a outra. Tem algo também que eu preciso falar com vocês, que eu esqueci de falar da aula passada. A estudante responsável por receber o dinheiro lá da caneca, da formatura, por favor, me manda mensagem, tá? Eu estou aguardando, eu não me recordo quem é. Bom, Sou eu, professor. Eu te mando mensagem. tá bom. Sem dúvida, então, finalizar a aula. Sim, professor. Tá top. Tchau, tchau. Boa semana. Fiquem com professor. Deus. Tchau, Tchau. professor. professor. Falou. Tchau. Mano. Tchau, tudo de bom. Tchau, professor. Tchau. Até mais.